Hey Shinobis, tudo beleza? Galerinha, para quem ainda não me conhece, eu sou o Michael Souza e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como usar a Constituição Federal de 1988 na sua redação. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é usar a Constituição na minha redação. Por quê? Porque traz um diferencial. E vocês já notaram isso, porque em praticamente todas as redações eu cito a Constituição Federal de 1988. E vocês me perguntam, Michael, como que faz para fazer o mesmo? Galerinha, é muito simples, é muito fácil. Eu vou passar aqui para vocês hoje. E eu super aconselho vocês a fazerem isso, porque, como eu já falei, traz um diferencial para a redação, porque no Brasil a gente não tem educação política. Então, essa Constituição é uma coisa assim, que todo mundo deveria conhecer, mas pouca gente conhece. Então, no momento que você coloca na sua redação, traz um diferencial, o corretor já olha com outros olhos, porque ele pensa, olha, esse menino aqui, ele domina bem esse assunto, ele está citando a Constituição, ou seja, ele tem uma bagagem muito boa. Então, assim, super indico, podem seguir que vai dar certo. Vou mostrar um exemplo para vocês, para quem ainda não está acostumado a saber como eu coloco aqui na redação. Vamos lá. Redação que eu escrevi em 2014, daquele tema Publicidade Infantil em Questão no Brasil. Embora a Constituição Federal de 1988 determine que a dignidade da pessoa humana é um princípio que não pode ser violado, parece que isso não está acontecendo, pois a mídia, muitas vezes, vem expondo o corpo de crianças de forma inadequada. Como exemplo, pode citar a revista Vogue, que em uma edição de 2014 exibiu meninas, menores de 12 anos, com roupas íntimas e em cenas provocantes. Galerinha, coloquei a Constituição aqui, só citei praticamente, coloquei a questão da dignidade da pessoa humana, que dá um acrescento, uma informação a mais, mas foi de maneira muito simples, e isso com certeza trouxe um diferencial para a minha redação. Nessa redação eu tirei 940, assim, só a Constituição não foi responsável por essa nota, mas eu tenho certeza que a Constituição ajudou muito com que eu alcançasse essa nota. Então, se você não sabe, nunca usou, assiste o vídeo porque eu acho que vai te ajudar muito. Acho não, tenho certeza que vai te ajudar. Antes de começar a falar um pouquinho sobre a Constituição, eu gostaria de deixar uma dica básica e rápida com vocês. Eu aconselho a utilizá-la no desenvolvimento. Por quê? Porque isso irá enriquecer os seus argumentos. Em todas as minhas redações, vocês viram que eu uso no desenvolvimento, primeiro parágrafo do desenvolvimento dentro de um contra-argumento. Se você não sabe o que é isso, essa estratégia argumentativa, veja no vídeo como fazer desenvolvimento para a redação do Enem. Se você quiser colocar na introdução, beleza, pode colocar. Mas colocar na introdução, depois jogar para o desenvolvimento, vai ficar uma coisa um pouco repetitiva. Na introdução, se você não sabe como fazer, eu também já gravei um vídeo ensinando, fica legal você colocar alusão. Então, assim, se for qualquer tema, você muito provavelmente vai lembrar alguma coisa para citar lá. Então, deixe para usar essa Constituição como um trunfo. Deixa para usar no desenvolvimento. Se você não tiver nada na cabeça para colocar como alusão na introdução, pode citar, mas eu aconselho a usar somente no desenvolvimento. Beleza? Outra coisa é que você encontra a Constituição, na maioria das bibliotecas, você encontra em livrarias para comprar, você encontra na internet vendendo. Eu super aconselho a vocês, a quem puder, a comprar ou então a pegar emprestado, a ler principalmente, né? Mais importante que comprar é você ler, porque a partir do momento que você começa a conhecer a Constituição, você começa a perceber as coisas que você pode cobrar, as coisas que não estão funcionando corretamente, coisas que você deveria receber e não recebeu. Enfim, você vai começar a ver o mundo, o Brasil, de uma forma diferente. Ou seja, vai ver que a prática não está sendo fiel a essa teoria aqui, coisas que deveria ocorrer. Galerinha, olha só, existe uma gigantesca história por trás da Constituição, coisas como ela ter vindo depois da ditadura, dela não ser a primeira Constituição do Brasil, ela já é a 7ª, se eu não me engano, os direitos que foram adquiridos com ela, como ela foi feita, como ela foi promulgada, tudo mais, quem fez, tudo mais. E assim, eu não vou falar isso aqui porque não é o objetivo do vídeo. O objetivo da redação do Enem não é dissertar, argumentar sobre a Constituição, a não ser que esse seja o tema. E eu quero ensinar vocês aqui a citarem ela na redação, ou então a falar um pouco sobre elas para enriquecer, trazer um diferencial na redação de vocês. Então, por conta disso, eu não vou falar esses detalhes aqui, mas eu aconselho a vocês pararem um pouquinho e estudarem, porque agora em 2018 está completando 30 anos. Então, assim, pode ser que isso apareça como tema da redação do Enem. Eu, sinceramente, acho difícil aparecer, mas pode ser que apareça dentro da prova de linguagens ou da prova de ciências humanas. Isso muito provavelmente pode acontecer. Então, dê uma olhadinha na Constituição e tudo que está relacionado a ela. E eu coloquei algumas coisinhas aqui para vocês pesquisarem. Pesquisem, por exemplo, Câmara, Congresso, Parlamento, Senado, Constituinte. Isso são coisas assim, que é interessante a gente saber igual a Constituição foi promulgada. Então, vejam a diferença de uma Constituição ser promulgada ou ser ortogada. Além da Constituição, vejam também o Estatuto da Criança e do Adolescente.
como funcionam plebiscitos, tem a questão dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Eu acho que é interessante vocês darem uma olhadinha nisso. Eu tenho vontade de trazer um vídeo explicando, mas como eu não sei se eu conseguirei fazer isso até o Enem 2018 e tem grande chance de aparecer em alguma prova, em alguma questão fechada, eu aconselho vocês olharem e não me esperarem a trazer para vocês. Então, galerinha, para quem não sabe nada, o que é a Constituição? É como se você... Vou explicar de uma forma diferente para você entender melhor. É como se você fosse um jogador e o seu cenário onde você vai jogar é o Brasil. Essa Constituição, a Constituição da República Federativa do Brasil, é como se fosse as regras do jogo. Mas ela não vai servir somente para você. Ela vai servir para você, para todas as outras pessoas que irão jogar o mesmo jogo e também para o jogo, para mostrar como o jogo deve funcionar para que você jogue bem. Então é como se fosse um conjunto de regras, que a gente fala um conjunto de leis, para a gente viver de forma harmoniosa. O que ela quer é o bem de todos. Então ela vai mostrar como você deve viver, como todas as pessoas, ou seja, como a sociedade deve se comportar e como o Estado, que no caso é o Brasil, também deve funcionar para que essas pessoas possam jogar da forma correta, possam viver da forma correta, como que os poderes também devem funcionar. Enfim, tudo que estiver relacionado ao Brasil, ao redor do Brasil, ela vai, digamos que, servir de parâmetro para funcionar da forma correta. Então é como se fosse um conjunto de leis. Mas isso não significa que todas as leis estejam contidas aqui. Pode ser que na minha cidade tenha uma lei, por exemplo, uma lei municipal, que na sua cidade não tem. Pode ser que no meu estado tenha uma lei estadual, que no seu estado não tem. E nenhuma dessas leis podem estar contidas nessa Constituição. Isso pode acontecer. Mas nenhuma dessas leis que eu falei, como por exemplo a municipal, a estadual ou uma lei federal, nenhuma delas pode ferir a Constituição. Entendeu? Ou seja, todas as leis têm que seguir o que está dentro desse livro aqui. Então é como se a Constituição fosse uma lei que regulariza todas as outras leis. É mais ou menos essa a lógica. Depois vocês veem direitinho. Acho que deu para entender, né? Tem muita coisa dentro da Constituição e a leitura dela não é uma leitura fácil, é uma leitura mais técnica. Então assim, você escrevendo a sua redação, você está escrevendo uma redação de nível médio. Ou seja, o que você precisa fazer é o básico, é citar a Constituição e mostrar como ela está relacionada ao tema. Michael, como assim relacionada ao tema? Galerinha, é por isso que eu uso a Constituição, porque muito provavelmente absolutamente todos os temas da redação do Enem estarão relacionados a alguma coisa que está contida na Constituição. Por quê? O tema pode ser de ordem social, ou seja, a Constituição fala de direitos sociais, a ordem, por exemplo, científica, onde vai entrar a tecnologia e meio ambiente, a Constituição fala disso. Pode ser um tema relacionado à política, a Constituição fala disso. E pode ser um tema relacionado à cultura. A Constituição também fala disso. Então vai ser alguma coisa dentro dessas 4 áreas. E essas 4 áreas estão na Constituição. Tem alguma coisa falando sobre elas. Tudo que aparecer lá como tema da redação, você vai poder citar a Constituição. Michael, mas assim, nem um advogado, nem um juiz conhece a Constituição totalmente. Galerinha, por isso que a gente vai fazer o básico. O básico. Vai ser citar a Constituição e falar o porquê dela está relacionada com aquilo. E é simples, porque a Constituição tem aqui, anotei. Garantias fundamentais e direitos sociais. É basicamente isso que a gente precisa conhecer para citar. Por conta disso, que eu coloquei dentro de um contra-argumento. Por quê? Contra-argumento. Por quê? Porque embora esteja falando aqui na Constituição, na prática isso não funciona da forma correta. Então isso traz um diferencial na hora de escrever e faz com que eu esteja falando assim uma certeza, entendeu? Falando algo correto. Então lá, direitos e garantias individuais. Ou seja, você como indivíduo tem. Você pode estar colocando na sua redação. Quais são eles? Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Ou seja, você pode citar isso na sua redação quando o tema estiver relacionado. Direitos sociais são eles. Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados. Ou seja, esses são direitos sociais. Muito provavelmente o tema da redação também estará relacionado a eles. Então, assim, galerinha, fiquem atentos a isso. Lembrando que transporte não fazia parte dos direitos sociais. Foi incluído há pouco tempo através de uma PEC. Isso é outra coisinha que é interessante vocês saberem. PECs são propostas de emendas à Constituição, ou propostas de emendas constitucionais. Galera, o que acontece? Isso aqui é um livro, assim, quase que sagrado. Então, você não pode modificá-lo. Sei lá, eu vou escrever aqui do ladinho e a partir de agora tá valendo. E algumas coisas aqui você não pode modificar de forma alguma. Você só modifica fazendo uma nova Constituição. São as que a gente chama de cláusulas pétreas.
Mas você pode colocar como se fossem anexos nessa Constituição. Você faz isso através da proposta de emenda à Constituição, proposta de emendas constitucionais, que seriam algumas modificações, alguns aprimoramentos, entendeu? Alterações que você vai fazendo aqui. E, assim, tem toda uma certa regra que você tem que seguir, digamos que uma burocracia, para conseguir aprovar uma proposta de emenda à Constituição. Mas eu acho que desde a Constituição foi lançada já foram aprovadas mais ou menos 100. Depois vocês olhem como que faz a votação, tá? Tudo mais. Isso vocês não precisam saber agora. Então, é basicamente isso que vocês precisam saber para citar na redação de vocês. Os direitos sociais e as garantias fundamentais. É igual eu coloco na minha redação. É simples, viu? É só você citar. Eu aconselho a fazer da mesma forma que eu faço, dentro de um contra-argumento, mostrando que na teoria isso deveria acontecer, mas que na prática não está acontecendo. Por que disso, Mike, na prática não está acontecendo? Porque geralmente os temas do Enem são temas problemáticos, são problemas. E mesmo que não sejam problemas, você pode problematizar na hora de escrever. Beleza? Não acabou ainda. Mais uma coisinha. Isso é você fazendo uma redação de nível médio, você só citando, já vai trazer um diferencial, você colocando uma coisa simples, o corretor já vai olhar com outros olhos. Mas você pode ir além, se aprofundar mais e estudar a Constituição mais a fundo para trazer um conteúdo mais, como eu posso dizer, mais incisivo, mais correto, mais detalhado, para trazer ainda mais confiança para a sua redação. Olha o exemplo aqui. Redação que eu escrevi sobre homofobia. Primeiramente, vale ressaltar que, embora o artigo 5º da Constituição Federal de 1988 determine que a lei deva ser igual para todos, sem distinção de qualquer natureza, parece que isso não está acontecendo, pois muitos cidadãos estão protestando. Ou seja, eu já fui mais detalhado, eu falei em qual artigo está escrito, como ele está escrito. Vamos lá. Como exemplo, pode citar a Parada do Orgulho LGBT, que clama por igualdade de direitos, como casamento homoafetivo, e contra a discriminação. Então, a manifestação evidencia que garantias fundamentais vêm sendo violadas, já que no Código Civil vigente não há impedimento para que duas pessoas do mesmo sexo constituam uma entidade familiar e que a Carta Magna não faz diferenciação entre os brasileiros. Aqui o parágrafo ficou mais detalhado, ficou um parágrafo mais, digamos assim, pesado, entendeu? Então, um parágrafo assim que para você fazer, você tem que ter um conhecimento mais aprofundado sobre o assunto. Então, parece que é um advogado que escreveu, entendeu? Então, tem duas formas de você usar a Constituição. Uma citação simples, uma coisa mais superficial, e um parágrafo mais profundo, com mais detalhes, com mais informações. Se você conseguir fazer isso aqui, beleza, parabéns para você, vai ficar muito melhor. Se você não conseguir, a primeira forma já vai te ajudar muito também. A Constituição ela tem muita coisa, que nem eu falei, a leitura é difícil. O principal, para quem for pegar para ler, para citar na redação do Enem, são os princípios fundamentais, os direitos e garantias fundamentais, que seria até o artigo 17. Mas, na verdade, até o 6º já tá bom demais. Eu li o que eu considero importante e resumi. Então, a partir daqui, eu vou colocar na tela aí, na medida que for passando, vocês deem um print e colhem e tentem decorar ou tentem, sei lá, citar na redação de vocês. As outras partes, por exemplo, organização do Estado, defesa do Estado, organização dos poderes, a tributação e do orçamento, essas coisas são assim mais técnicas, deixa para você estudar se você for fazer direito ou se você tiver interesse por fora. Mas tem uma outra coisa que também é importante, que é a parte de ordem social, onde você vai ver capítulos sobre Seguridade Social, Previdência Social, Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia, Comunicação, Meio Ambiente, Família, Índios. São coisas mais técnicas. Então, o que eu aconselho é o seguinte, se você vai fazer, por exemplo, uma redação sobre demarcação de terras indígenas, ou alguma coisa sobre índio, vai lá, pesquisa na internet, porque está dentro desse capítulo aí, que no caso aqui é o capítulo 8, da parte de ordem social, e veja lá alguma informação que vai te ajudar, entendeu? Então, assim, você não precisa ler agora, porque é algo técnico, sabe? São muitos detalhezinhos que não vão te acrescentar muito nesse momento de fazer uma redação para o Enem. Mas se você quiser trazer uma informação mais aprofundada, como o parágrafo anterior que eu mostrei para vocês, você pode ir na sua Constituição e ler um pouco sobre o capítulo que está falando especificamente sobre índios, sobre família, sobre meio ambiente, ou então pesquisar lá no Google e achar uma certa, assim, como pode dizer, uma informação que estará contida só nesse capítulo e que você poderá citar na sua redação. Galerinha, vale destacar o seguinte, essa parte mais técnica que eu falei, como por exemplo o capítulo relacionado aos índios, ao meio ambiente, à tecnologia, à família e tudo mais, embora seja uma parte mais técnica, se vocês não conhecem, se vocês não dominam, vocês conseguem encaixar a questão dos direitos e das garantias fundamentais para falar de uma coisa mais técnica. Deu para entender? Ou seja, não necessariamente você precisa ler esse capítulo específico para citar a Constituição. Por exemplo, se o tema for sobre o índio, mas você não sabe algo que esteja falando do capítulo lá dos índios,
Você pode citar, por exemplo, uma garantia fundamental que seria, por exemplo, a igualdade, ou talvez a segurança. Ou então você poderia citar um direito social e relacionar com o índio, por exemplo, a moradia, e você joga relacionando com a demarcação de terras, deu para entender? Então você tem meio que usar esses macetes para se dar bem, meio que tibrar lá na hora, entendeu? Saber improvisar. Acho que a palavra certa é essa. Você consegue improvisar com o básico. Então, galerinha, é isso. Eu não vou enrolar mais, porque eu acho que eu já falei bastante. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Se já é inscrito, ativa o sininho da notificação. Compartilhe o vídeo, indica o canal para os amigos. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa um comentário aqui embaixo. E é muito importante também que vocês me sigam nas redes sociais. Estão aqui ou aqui. Se vocês não me seguem, por favor, seguir lá. Me dá essa força. Galera, eu acho que é isso. Então, até a próxima. E tchau, tchau.